Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre altímetro. O piloto necessita saber a altitude do avião por 3 razões básicas. A primeira, ultrapassar obstáculos. A segunda, separação no tráfego. E a terceira, calcular a performance do avião. O altímetro de pressão nada mais é do que um barômetro, isto é, um instrumento que mede a pressão atmosférica. No entanto, em vez de informar a pressão, é feita uma conversão para a altitude, tomando como base a variação de pressão com a altitude na atmosférica padrão, que isso eu explico agorinha, que é cerca de 1 hectopascal a cada 30 pés de altitude, ou 1 polegada de mercúrio a cada 1000 pés de altitude. Definição de altitude. O altímetro mede a altitude, que é a distância vertical de um objeto acima de um determinado ponto de referência. A referência básica pode ser o nível do mar. Então, quando cair na prova lá, qual é a referência utilizada para altitude, você tem que colocar o nível do mar, tudo bem? Nesse exemplo aqui, tem este avião aqui, este primeiro, a altitude dele, no caso, seria do avião, do ponto onde o avião se encontra, até o nível do mar. Já este avião aqui, a altitude seria a mesma, porque eles estão no mesmo nível. Então, seria deste ponto até o nível do mar. Porém, a altura deles, dos dois, são diferentes. A altura deste avião aqui é daqui até a rocha, a altura. Já a altura do outro é a mesma que a altitude, que seria do ponto onde o avião se encontra até o nível do mar. Então, para concluir, a altitude deste aqui e a altura é a mesma, e a altura e a altitude deste aqui é diferente. Essa aqui é a tabela da ISA, é parte da tabela da ISA, que eu vou explicar mais à frente o que significa. Só estou deixando ela aí para caso vocês tenham que recorrer a ela, aí vocês já sabem onde procurar, tudo bem? Altitude absoluta ou altura. Então, altura é a mesma coisa que altitude absoluta. É a distância entre o nível do solo e o nível considerado. O ajuste do altímetro para obter esse valor é chamado de QFE. Ou seja, esse QFE aqui é mais ou menos uma sigla para poder encontrar a altura. Por exemplo, se você estiver voando e você falar para o piloto para saber qual é a altura, ele vai ajustar o altímetro em QFE para poder encontrar a altura. Tudo bem? Altitude indicada, também conhecida pela sigla AI, é a distância entre o nível do mar real, que varia, e o nível considerado. O ajuste do altímetro para obter esse valor é chamado de QNH. Caso voe sobre o mar, temos que QNH é igual a QFE, igual eu expliquei no slide passado. Então, quando vou sobre o mar, o QNH é igual ao QFE. O QNH seria o modo de ajuste do altímetro. Então, se eu falo para o piloto ajustar em QNH, ele vai estar ajustando na altitude indicada, ou AI. E o nível do mar real literalmente o nível do mar real daquela determinada região. Então, o nível do mar real do Rio de Janeiro não é a mesma coisa lá do de Porto Seguro, por exemplo. Altitude de pressão, conhecida pela sigla AP, é a distância entre o nível do mar na atmosférica padrão, que tem um valor constante, e o nível médio de voo, que também é conhecido pela sigla FL ou Flight Level. O ajuste do altímetro para obter esse valor é chamado de QNE. Então, se eu falar para o piloto ajustar em QNE, eu vou estar falando para poder ele me indicar a altitude de pressão, ou AP. E o nível do mar, aqui referindo nível do mar na atmosférica padrão, essa atmosférica padrão foi determinada pela ISA. Então, para não ter tantas complicações, para não ter tantos tipos de nível do mar para tomar como referência, foi criado o nível do mar padrão. E quem fez essa criação do nível do mar padrão foi a ISA, tudo bem? Altitude de densidade, também conhecida pela sigla AD, é a altitude de pressão corrigida para temperatura diferente do valor padrão, ou seja, é a mesma coisa da altitude de pressão, porém ela tem um valor corrigido. Esse valor é o valor da temperatura. Então as duas é a mesma coisa, só que quando a altitude de pressão é corrigida, em vez de falar altitude de pressão, a gente fala altitude de densidade. Altitude verdadeira, também conhecida pela sigla AV, representa a distância corrigida pelos erros de temperatura e pressão entre a aeronave e a superfície, solo ou água, para permitir livrar obstáculos se existentes. Ou seja, com essa altitude aqui, a altitude verdadeira, que é utilizada nas cartas de navegação,
para determinar o valor no local existente. Pessoal, todas essas altitudes aqui caem na banca e inclusive as siglas, tá? Tem que decorar todas as siglas aí e as altitudes, tudo bem? E aqui é a imagem de demonstração. Aqui tem a altitude verdadeira, a altitude indicada, a altitude calibrada, a altitude absoluta ou altura, a superfície, a altitude de densidade e a altitude de pressão. Você pode reparar que a altitude verdadeira, indicada e calibrada é em relação ao nível do mar. E a altitude de densidade e de pressão tem a ver com o nível padrão, que é o nível da ISA. E esse 13,2 hectopascal nós veremos mais à frente, tudo bem? Variômetro, também conhecido como climber. O variômetro também é chamado de indicador de razão de subida. Mede a velocidade vertical do avião, ou seja, é ele que determina o quanto você está subindo ou o quanto você está descendo. Ele é utilizado em segundos, tá? Ou ele é em metros por segundo ou em pés por segundo. Altímetro mostra a altitude constante, mesmo que o avião suba ou desça. Velocímetro. Se o avião subir, a velocidade indicada será inferior à real. Caso desça, ela será superior à real. Ou seja, essa velocidade indicada é a velocidade que é mostrada lá no reloginho, lá no velocímetro. Então, quando o avião está subindo, aquela velocidade, na verdade, é menor do que realmente está. Ou seja, o avião está mais rápido do que está mostrando ali. Agora, acontece ao contrário, quando o avião está descendo. Quando o avião está descendo, na verdade, está indicando muito mais rápido a velocidade do que a de fato que o avião esteja.